O que é fiança? Fala galera, eu sou Vitor Belucci e este é o canal VAR Financeiro, o canal onde eu, Vitor, analiso e respondo perguntas relacionadas ao mundo das finanças. Se você gosta deste mundo, já aproveita e se inscreva no canal do YouTube e nos siga no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de todo o conteúdo do VAR Financeiro. E para responder a pergunta deste vídeo, falarei tudo sobre fiança. O que é, como funciona, quais suas características e os principais tipos existentes. Então, sem mais delongas, vamos ver o que é fiança na tela do VAR. Como tratado no vídeo O que são as garantias do Sistema Financeiro Nacional, a fiança é uma das garantias existentes dentro do sistema financeiro. Mais especificamente, ela é uma garantia pessoal ou fidejussória na qual uma pessoa física ou jurídica se compromete a cumprir a obrigação de outra pessoa em um contrato, caso ela não o faça. Ou seja, na fiança há uma pessoa, chamada de fiador, que garante que a obrigação prevista no contrato será cumprida, ainda que a outra pessoa constante no contrato principal, chamada de afiançado, não a cumpra. Importante destacar aqui que a fiança existe somente em contratos, como por exemplo locatícios e bancários. E o seu funcionamento é solene, pois só é válido se for feito nos moldes da lei, de forma escrita por instrumento público ou particular, no corpo do contrato principal ou em apartado. Respeitada toda a solenidade, a fiança será válida e trará ao fiador responsabilidades importantes. Isso porque a fiança tem como característica a responsabilidade subsidiária, ou seja, caso o afiançado não cumpra a obrigação prevista no contrato principal, o fiador terá a responsabilidade de cumprir a obrigação, respondendo com todo o seu patrimônio, sendo respeitado, porém, o benefício de ordem e o benefício de execução, que permite ao fiador exigir que sejam executados primeiro os bens do devedor principal, o afiançado, podendo inclusive se opor à execução dos seus bens enquanto todos os bens do afiançado não forem escutidos, ou seja, esgotados. Valendo ressaltar aqui ainda que essa obrigação do fiador é transmitida inclusive aos herdeiros, mas de forma limitada ao tempo decorrido até a morte do fiador e não ultrapassando os valores da herança. Além disso, outra característica da fiança é que ela é uma garantia acessória, o que significa que toda sua lógica depende do contrato principal. Desde a execução da fiança ser subordinada ao não pagamento da obrigação do contrato principal, até o fato da fiança desaparecer caso seja declarada nulidade do contrato principal, com exceção das nulidades decorrentes de incapacidade pessoal do devedor e salvo os casos de multo feito a menor. Explicadas essas características mais marcantes da fiança, é importante trazer ainda outras 10 características importantes dessa garantia. A primeira delas é que na fiança pode ser exigido pelo credor outro fiador em caso de morte, insolvência ou incapacidade do primeiro, sendo que em todos os momentos o credor não pode ser obrigado a aceitar o fiador oferecido se o mesmo não for pessoa idônea, domiciliada no município e não tiver bens suficientes para cumprir a obrigação. A segunda é que na fiança a obrigação é retratável, podendo o fiador exonerar-se de sua obrigação a qualquer momento, caso a fiança tenha duração ilimitada, sendo respeitado para isso o prazo de 60 dias após a notificação do credor. A terceira é que a fiança pode ser parcial ou limitada, abrangendo valor inferior ao da obrigação principal, sendo que caso exceda o valor total da dívida, será válida somente até o limite da obrigação afiançada, e caso não seja limitada, compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive despesas judiciais. A quarta é que a fiança não admite interpretação extensiva, sendo válido o que está escrito. A quinta é que a fiança pode ser estipulada sem consentimento do devedor ou contra sua vontade, visto que é um contrato acessório entre o fiador e o credor, estando o afiançado presente apenas na relação entre ele e o credor no contrato principal. A sexta característica é que a fiança necessita de outorga conjugal, uxória ou marital, ou seja, o fiador necessita que o cônjuge autorize e assine junto a fiança, exceto se o regime de casamento for o de separação total dos bens, onde há a separação absoluta do patrimônio. A sétima é que, havendo mais de um fiador, os fiadores são considerados, via de regra, solidários entre si, exceto se houver benefício da divisão, onde cada fiador responde apenas pela parte proporcional que lhe couber no pagamento,
podendo ainda cada fiador fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, evitando que seja obrigado a pagar por valores que excedam este valor fixado. A oitava é que há na fiança o benefício de subrogação, onde o fiador que pagar integralmente a dívida subroga os direitos do credor, ou seja, recebe os direitos do credor, podendo demandar outros fiadores pela sua proporção, além do afiançado. A nona é que, em geral, frente a qualquer demora do credor sem justa causa, o fiador pode promover o andamento da execução da fiança frente ao afiançado. E a 10ª e última característica a ser elencada é que o fiador pode renunciar expressamente ao benefício de ordem, se tornando assim quase um avalista, que costuma ser chamado de fiador solidário. Após tratar da conceituação, as responsabilidades e várias características da fiança, importante ainda é tratar os 5 principais tipos de fiança: comum, solidária, excessiva, limitada e subfiança. A fiança comum é aquela normal, onde o que vale é a fiança clássica, caracterizada com todos os seus benefícios. A fiança solidária, por sua vez, é aquela onde o fiador abriu mão de alguns benefícios, como o benefício de ordem, e se tornou ali quase um avalista. A fiança excessiva é aquela onde, não sendo limitada, a fiança abrange ainda todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais. A fiança limitada, ao contrário, é aquela onde, sendo determinada a parte que cabe ao fiador, a fiança não se estende a nenhum valor que exceda o determinado. E por fim, a subfiança é a fiança da fiança, ou seja, a fiança feita para garantir outra fiança. Agora que você sabe tudo sobre fiança, analise todas as questões envolvidas antes de decidir se você vai ou não ser um fiador. Ou, no caso contrário, seja responsável ao convidar alguém para ser o seu fiador e entenda caso a pessoa recuse o convite, beleza? E caso tenha gostado do vídeo, curta e compartilhe aí com alguém que você sabe que está prestes a ser um fiador ou está precisando de um fiador. E caso tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo!